Paz seja com todos vós, amém? Glórias sejam dadas a Deus. Dá uma melhorada no meu som aqui, por favor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 20. Isaías, capítulo de número 20, verso de número 3. Aí não tem, não adianta. Bota na viva. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre, na verdade quero continuar falando sobre o que nós começamos a semana passada, e hoje eu finalizo essas 2 quintas onde nós falaremos sobre uma palavra que é muito difícil de ser compreendida e de ser praticada na igreja. E como tudo na igreja que não é compreendido e não é praticado, ou ela é rejeitada, ou o entendimento é rejeitado, ou se não é rejeitado, é mal feito. E olha que coisa extraordinária. Quando nós aprendemos acerca de uma coisa chamada ato profético, nós começamos a desatar coisas na nossa vida que corriqueiramente, normalmente, naturalmente não se é desatado, não se é mudado, não se é transformado. E o ato profético ele tem um poder sobrenatural. E eu vou te mostrar na Bíblia dezenas de atos proféticos que todos os homens de Deus fizeram e que transformaram vidas, famílias, cidades e até nações e a terra inteira por causa de um ato profético. O problema é que na atual geração, e eu tenho feito esse desafio durante muito tempo, de dar R$100 para quem abrir em 5 segundos no livro de Obadias. Ninguém? Já passou 10. Ninguém achou? Gente, já passou 20 segundos, gente. Eu vou dar R$100. Quem que não precisa de R$100 aí, pelo amor de Deus? Ah, a maioria não traz nem Bíblia para a igreja, né? Então não vai achar nunca mesmo, é verdade, eu concordo. Achou depois de 25 segundos? Perdeu 100. Poxa vida, hein? Dinheiro tá fácil, né? Pastor, por que o senhor desafia o povo a encontrar o livro de Obadias? Porque a maioria das pessoas não sabe nem primeiro onde está. Em qual testamento? Está no primeiro, está no segundo, ou está no novo, está no velho. Segundo, não tem nem noção de abrir na Bíblia. Fala, não, vou abrir, deve estar mais ou menos por aqui. Nem noção tem. Terceiro, que é um livro que só tem um capítulo. E consequentemente, ele é muito pequenininho. Se eu mostrar para você, falar para você, abre o livro de Salmos aí, você abre a Bíblia no meio, você acha Salmo, é fácil. Né? Se eu falar do Novo Testamento ou do Velho, fica fácil, você tem uma noção. Mas quando eu falo de um livro tão pequeno, e esse livro ele é tão pequeno, mas ele tem uma mensagem tão extraordinária, e a maioria das pessoas nem sequer entende ou discerne qual é a mensagem do livro de Obadias. Agora observe, por que eu fiz essa brincadeira, esse desafio, de uma forma séria até, porque eu ia dar menos R$100 para quem achasse. O que eu estou te mostrando?
Se você falar para o policial, saca a arma em 5 segundos. Em 2 ele já sacou. Se você perguntar para um espadachim, samurai, saca a espada em 2 segundos. Em 0,3 ele já sacou. Se você falar para um atirador de elite, você tem 3 segundos para matar uma pessoa. Em 0,5 ele já matou. Pastor, o que significa isso? Significa que alguém que tem habilidade, alguém que treina, alguém que vive aquilo todos os dias, rapidamente ele consegue chegar ao objetivo. Agora tem quantos anos que você não deve abrir a Bíblia? Alguns aqui já tem anos que não abrem a Bíblia, sequer para estudar, para ler. Outros alguns meses, outros até dias, outras semanas. Ou seja, quando você não tem algo que você vive aquilo cotidianamente, quando você não tem algo que você tem habilidade de mexer com aquilo, você, irmão, vai ficar suando para poder ouvir, abrir, aprender, entender. O maior problema da igreja não é Bíblia, não é palavra. Ou melhor, o maior problema da igreja não é igreja, o maior problema da igreja não é oração, o maior problema da igreja não é jejum, o maior problema da igreja não é campanha, o maior problema da igreja não é culto, o maior problema da igreja é não entender a palavra de Deus. E a única estratégia de Satanás é fazer você não compreender a palavra. E se ele fizer você não compreender a palavra, irmão, você vai passar 50 anos dentro de uma igreja, vai ficar 50 anos dizimando, ofertando, primiciando, você vai ficar 50 anos fazendo campanha, você vai ficar 50 anos fazendo jejum, oração, e você vai ficar 50 anos abrindo a Bíblia na hora do culto. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Sua vida vai continuar sendo a mesma vidinha de sempre daqui para o resto da sua vida, até o dia da sua morte. Por que a sua vida vai ser a mesma coisa? Porque você não crê naquilo que nós fazemos aqui. E é fácil te provar que você não crê. A única coisa que muda a sua vida se chama Bíblia Sagrada. E qual que é a única coisa que você nunca faz? Abrir a Bíblia. Eu falo para você todo dia, abre a Bíblia e Deus muda a sua vida. Você nunca abre, por isso que Deus nunca muda. No dia que você começar a abrir a Bíblia, e tem um jargão que diz assim, ó, se você pegar na sua Bíblia, eu tenho certeza que a sua Bíblia ela deve estar com as folhas todas alinhadas, bonitas, né? Não sei na maioria, obviamente. Você está com a folha toda linda, alinhada, bonitinha, lisinha. Quando você fecha a Bíblia, está aquela Bíblia bem bonitinha, parece com um livro novo. E geralmente tem um jargão que diz assim, ó, uma Bíblia bonita, ou uma Bíblia nova, ou uma Bíblia com aparência bela, geralmente é de uma pessoa com a vida destruída. Mas uma Bíblia destruída, geralmente é de uma pessoa com a vida abençoada. Pergunta aí para quem está ao seu lado, como é que está a sua Bíblia? Ou melhor, como é que está a sua vida? Como você trata a sua Bíblia, como você trata a sua vida. Se você não preza pela Bíblia, você também não está prezando pela sua vida. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus são espírito e vida. E do seu interior, daqueles que creem nas escrituras sagradas, ou seja, daqueles que abrem a Bíblia para estudar, para ler, para buscar, para aprender, para crescer, desenvolver, aplicar e praticar, aqueles que verdadeiramente abrem a palavra de Deus, estes são aqueles que creem. E aqueles que creem, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pastor, do meu interior não está fluindo nada, claro, está morto. Você está um defunto, irmão, dentro de você. Você está como um sepulcro caiado. Por fora você está cheiroso, bonito e até adornado. Mas por dentro está podre. Quando abre a boca, parece um sepulcro aberto. Eu concordo, que alguns não escovam dente mesmo, é normal. E aí o sepulcro não é espiritual, é físico mesmo. É um bafo miserável, não é verdade? Tem uns que não escovam dente mesmo. Mas salvo esses que não escovam dente, a maioria dos que abrem a boca estão como sepulcro caiado. Por quê? Porque só tem morte dentro dele. Só tem destruição, desgraça, tragédia, problema. Então quando ele abre a boca é só para falar problema, tragédia, destruição, desgraça, desordem, desmotivação.
porque não tem uma palavra de vida para liberar para ninguém, porque a vida dele é uma miséria. E se a vida dele é uma miséria, é porque ele não conhece o autor da vida. E se a vida dele é uma desgraça, é porque ele não conhece o autor da graça. Se a vida dele está só problema, é porque ele não conhece o autor da solução. Porque no dia que você conheceu o autor, porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor vivo dentro de você, e ele te ajuda a ler e entender aquilo que ele mesmo escreveu. Qualquer outro livro, irmão, você não conhece o autor, você não lê junto com o autor. Nenhum autor lê o livro dele junto com você. Por quê? Porque ele que escreveu. Então ele já leu, releu, revisou de novo, leu de novo, revisou de novo e imprimiu. Quando imprimiu, chegou na tua mão, ele já cansou de ler. Já está com o livro praticamente decorado. Então ele nunca vai ter paciência de ler o livro junto com você. Mas a Bíblia tem 66 capítulos. E esses 66 capítulos, desde o primeiro até o último, o autor lê dentro de você, lê com você, ele te ajuda a ler. E ele fala, aquilo que você não entender, ele sopra no teu ouvido e te explica aquilo que você não compreende. Mas a pergunta é, o livro da vida é desprezado. E o livro do conhecimento do mal é lido todos os dias. Não entendeu, né? A palavra de Deus é desprezada na tua vida. Mas o WhatsApp, Facebook, o Instagram, o livro do conhecimento da vida dos outros. Você sabe o que significa Facebook? Facebook. Livro da face ou da vida dos outros. Geralmente quem fica muito no Facebook fica nada na Bíblia. Por isso que conhece a vida de todo mundo, mas não conhece a vida daquele que morreu por ele na cruz do Calvário. A vida do vizinho conhece, a vida do ex conhece, a vida da ex conhece, a vida do cônjuge conhece, a vida do filho, do pai, do tio, do periquito, do papagaio, de quem está na igreja, de quem saiu da igreja, de quem voltou para a igreja, de quem caiu, de quem levantou, de quem está em pecado, de quem saiu do pecado. Ele sabe da vida de todo mundo. Mas da vida do autor, daquele que morreu e deu a vida por ele na cruz do Calvário, isso daí ele não sabe nada. É um estranho. E do mesmo jeito que nós somos estranhos para Cristo, ou melhor, do mesmo jeito que Cristo é estranho para nós, nós também seremos para ele estranhos. Por isso que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Claro, porque o pastor te ensinou a profetizar em meu nome. Em teu nome eu expulsei demônio. É claro, porque o pastor te ensinou a expulsar demônio em meu nome. Em teu nome eu curei. Claro, o pastor ensinou você a curar em meu nome. E em teu nome eu fiz até milagre. É claro, porque o pastor te ensinou a fazer milagre em meu nome. Mas tem uma coisa que nenhum pastor na terra pode te ensinar: a ter relacionamento profundo comigo. É íntimo. É dois, você e ele, e mais ninguém. Eu posso te ensinar tudo de Deus, mas enquanto você não experimentar a Deus, você é desconhecido. Ele não te conhece, ele não sabe quem é você, e você também não sabe quem é ele. E é por isso, somente por isso, que nós temos convidado as pessoas para ter um RPD, um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque se você não tem um relacionamento profundo com Deus, você pode fazer tudo na igreja e ele nunca conhecer você, e ele nunca saber quem é você. Porque eu posso te ensinar tudo, mas você não tem a experiência. Eu posso te dar todo o trâmite, eu posso te dar um livro, um manual de como pilotar um avião. Eu te pergunto, se você ler esse livro inteiro e nunca sentar a bunda numa cabine, pegar no manche, é manche que chama aquele trem? Timão e o Pumba. Então, timão, aquela miséria mesmo, certeza? Para mim é manche. Timão é navio, manche é avião. O camarada quer falar o que não sabe. Cadê o Wesley? Está aí? Wesley, você que tinha que ser o primeiro a falar, meu filho. Você trabalhou naquela miséria lá, você não sabe?
Está vendo? Você vê, ele conheceu o avião, mas o avião não conheceu ele. A única vez que ela entrou na cabine foi para tirar foto. Mas não sabia nada que estava ali, aquilo ali era grego. Mas é assim que você vai chegar diante de Deus. Você vai chegar, vai tirar uma selfie com Jesus. E Jesus vai falar assim, quem é você? Jesus, eu sou teu fã. Ele falou, pois é, mas eu não sou ídolo de ninguém. Eu sou Deus da vida daquele que aceita e aquele que quer ter um relacionamento verdadeiro comigo. Então, por que o RP dele é diferente de todos os outros eventos que têm parecidos, semelhantes e correlatos? Porque o RPD, o nosso maior tempo de investimento é na palavra. Porque nós compreendemos que a única coisa que pode libertar uma pessoa é a palavra. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós investimos 3 dias em palavra profunda, pura, verdadeira. Palavra de transformação, de mudança. Palavra que gera poder, gera unção, gera cura, gera milagre, gera restauração, libertação. É só a palavra que tem poder de fazer isso. Então às vezes eu estou aqui na live fazendo um vídeo, gravando através de uma câmera, através de um áudio, e a pessoa recebe a minha imagem e a minha voz, mas eu não estou lá, e ainda que eu não estou lá, a minha imagem, a minha voz consegue ter o poder pela palavra que eu prego, que é tão poderosa, que faz com que as pessoas sejam curadas, libertas, restauradas, abençoadas, para que Deus abra portas para elas. Como que acontece isso lá? E muitos dos que estão aqui, em loco, não consegue acontecer. Porque é o que eles fazem. Eles prezam pela palavra que eu prego. E muitos aqui desprezam a palavra que eu prego. Por isso que muitos lá longe, do outro lado do mundo, recebem. E muitos aqui, em loco, perto, do lado, não recebem. Então, quando você entender o valor daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós somos como igreja chamada Emuná, na hora que você entender que Emuná é fé, fidelidade, confiança, verdade e amém, naquele que é digno de receber toda essa honra, glória, louvor e adoração, e quando você entender que a nossa base, regra de fé e prática se chama Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, aí, meu irmão, você vai ver como Deus vai mudar para sempre a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Mas enquanto você desprezar a palavra e o homem que Deus colocou para ensiná-la para você, então infelizmente, a sua vida você pode passar 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e nada vai mudar, nada vai acontecer, nada vai melhorar, porque Deus não pode fazer nada com aqueles que desprezam, porque está escrito, honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. Então, eu quero falar para você hoje sobre situações que não podem ser consideradas, preste atenção, circunstâncias, atos, atitudes, ações, que não podem ser considerados como simplesmente rito, como simplesmente religiosidade, religiosismo. Eu quero dizer algo para você que não é algo que vai, se você fizer todo dia, isso vai mudar a tua vida, mas quando você fizer com verdade, com fé, isso pode transformar para sempre a sua história. E eu sempre digo que muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada aconteceram circunstâncias uma só vez. Quando aconteceu muito, aconteceu 2. E geralmente quando acontece a segunda é pelo discípulo daquele que fez a primeira. Vou dar um exemplo. Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio. Elias multiplicou azeite, Eliseu também. Poucas vezes o mesmo milagre se repete. Mas quando repete é porque alguém honra alguém, e quando esse alguém honra alguém, a capa profética de unção daquela pessoa recai sobre aquela que honrou. Mas eu também já cansei de ver discípulos de homens de Deus que nunca se tornaram nada por causa do desprezo. E é princípio, porque está escrito, aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de Deus, amém? Está errado, não está na Bíblia isso não.
Aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, receberá galardão do profeta. Não é de Deus. Porque o galardão, a unção, a graça, o dínamos, o poder, Deus deu para alguém. E se Deus não deu para outro alguém, esse outro alguém tem que buscar de quem tem. Uma mensagem que eu prego que diz assim, ó, siga aquele que tem água para te dar. Porque tem muita gente que segue gente vazia, por isso que fica vazia a vida inteira. Então a Bíblia diz assim, ó, quando você chegar em Jerusalém, quando você chegar na cidade, você vai atrás de um homem. Esse homem vai estar andando num burrinho e com esse homem estará um cântaro cheio de água. Siga-o. Sigam-no. Siga o homem que está com cântaro cheio de água. Por que a Bíblia manda? Por que Jesus manda seguir alguém que está com cântaro cheio de água? Porque você tem que ser alguém que tem água da vida para dar para você. Porque essa água é que te alimenta, é que te gera vida, é que acaba, destrói com toda a morte, todo o espírito de morte que está habitando na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, na tua fé, em tudo que você fizer, esse espírito vai ser aniquilado. Porque o maior inimigo da tua vida não é o pecado. O maior inimigo da tua vida não é o diabo. O maior inimigo da tua vida não é o mundo. O maior inimigo da tua vida é o mesmo maior inimigo de Cristo. Porque se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por isso que o ladrão, que é o símbolo mor de Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Por que o diabo quer nos matar? Porque ele sabe que depois da morte não tem mais o que fazer. Você só pode fazer alguma coisa enquanto tem isso daqui, ó. Ó. Fôlego de vida. Porque no dia que você fizer isso aqui, ó, acabou. Mas pastor, agora eu quero fazer. Acabou. Pastor, agora eu quero orar. Acabou. Pastor, agora eu quero jejuar. Acabou. Pastor, agora eu quero ofertar. Acabou. Pastor, agora eu quero pregar. Acabou. Pastor, agora eu quero expulsar. Acabou. Pastor, agora eu quero arrepender. Acabou. Pastor, agora eu quero fazer. Acabou. Expirou. Acabou. Enquanto você inspirar, ainda tem oportunidade. Ainda tem chance. Ainda tem tempo. No dia que isso daqui acabar, ó, acabou seu tempo. Acabou suas oportunidades. Acabou sua vida. Você vai colher aquilo que você plantou. Então não adianta chorar depois que o leite derramar. Vigia para que o leite não caia. Porque se cair, não vai adiantar mais chorar. Então o que você precisa entender é que quanto mais rápido, ó, você despertar, mais rápido você vai cumprir. E quanto mais rápido você cumprir, mais rápido Jesus volta para te buscar. E quanto mais rápido Jesus volta para te buscar, Ele vai mais rápido te recompensar. E quanto mais rápido Ele te recompensar, mais rápido você vai reinar. E quanto mais rápido você reinar, mais rápido você vai viver. Quanto mais rápido você viver, mais rápido você vai se alegrar. Quanto mais rápido você se alegrar, mais rápido você vai eternizar. E quanto mais rápido você eternizar, mais rápido você vai fugir. E quanto mais rápido você fugir, mais longe do inferno você estará. E quanto mais longe do inferno você estará, menos você vai chorar. E quanto menos você chorar, mais você vai glorificar aquele que vai te salvar e te dará a vida eterna. Porque muitos naquele dia vão dizer: Jesus, Abraão, Jesus, peça para que Lázaro volte lá e conte para os meus irmãos que o inferno é real. Aí ele vai falar: eles têm a lei e eles têm os profetas, ouçam-nos. Mas se eles não ouvem nem a lei e nem o profeta, não adianta nada um morto ressuscitar, um morto voltar para poder pregar, porque eles não vão acreditar. Nem espírita que vive no ambiente do espiritismo, que eles têm lá uma coisa chamada umbral,
que o espírito tem que ir para cumprir a disciplina, o sofrimento para poder desenvolver, para chegar até a perfeição, para que eles possam viver no plano de paz. Nem o espírita que crê no umbral, que a entidade entra no corpo da pessoa e fala que existe um umbral, que é o ente que ele está lá no umbral. Nem o espírita para de viver no pecado, na mentira, no erro, consciente que tem umbral. E o crente que sabe que existe o inferno, também não sai da mentira, não sai do pecado, não sai do erro, não sai do engano, não sai das atitudes erradas e pecaminosas. Por quê? Porque não adianta você saber. Não adianta você saber que existe céu, não adianta você saber que existe inferno, se você não está fazendo nada para ir para o céu ou para deixar de ir para o inferno, nada adianta, meu irmão. Sua vida nunca vai mudar. E naquele dia e hora que a sua senha for chamada, pirra! Quase que chamou uma senha aqui hoje, hein? Quase que alguém foi chamado aí agora, hein? Seu coração acelerou aí, irmão? É você, hein? É você que Jesus está falando, hein? Arrepiou aí do pé à cabeça, é com você mesmo, ó. Tá mais perto, hein? Tremeu tudo aí, é você. Cadê você? Qual é o teu nome? Se manifesta agora. Vem para a luz. Quase, hein? Não passou uma agulha agora, hein? Hã? Ficou por um fio, hein, irmão? Um dedinho, uma pitada de uma unha, hein? O duro é se Deus chamar teu nome, Nilson Lopes. Não arrepia não, irmão. O que você fez em vida? Porque depois que morrer não vai adiantar se arrepender. Tudo que você for fazer na tua vida, faça agora. Tudo que você deve fazer, faça agora. Tudo que você precisa fazer, faça agora. Tudo que você precisa corrigir, corrija agora. Tudo que você precisa restaurar, restaure agora. Tudo que você precisa consertar, acertar, ajustar, ajuste, conserte, restaure agora. Porque quando chegar o dia, a hora, quando chegar o momento, não vai adiantar chorar. Não vai adiantar chorar. Ouça o que eu estou falando, ouça bem o que eu estou dizendo, porque eu ainda amo essa igreja. E eu ainda quero que essa igreja vá para o mesmo lugar que eu vou. Mas não adianta eu ficar aqui me esgoelando a vida inteira, gastando minha voz, enchendo de cabelo branco, praticamente já ficando careca. Não adianta eu ficar aqui com dor na perna, dor no joelho, dor no calcanhar, dor na lombar. Não adianta eu ficar com dor nas costas. Não adianta eu ficar sofrendo, acordando de madrugada, dormindo tarde. Não adianta eu ficar orando, não adianta eu ficar jejuando. Não adianta eu ficar pagando preço. Não adianta eu fazer tudo isso por alguém ou por alguém que não prezam por aquilo que faço. E o problema é que quando você despreza aquilo que Deus dá, Deus tira e permite o diabo dar. Então toma muito cuidado como você honra esta casa e este profeta. Porque pode ser que naquele dia, quando você mais precisar, você não vai encontrar a verdade. Como uma senhorinha chamada Dona Darcy, 74, 78 anos, não sei. E ela fala assim direto, fala assim, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de te conhecer ainda em vida. Eu tive o privilégio de conhecer você ainda em vida. Eu achei que eu ia morrer sem conhecer alguém que pregasse a verdade. Eu quase pensei que Deus ia me levar antes de eu conhecer alguém que pregasse a verdade. Mas graças a Deus eu já te conheci e agora eu tenho paz. Porque eu encontrei a verdade. E isso vai acontecer no mundo inteiro. É só questão de tempo. A questão é saber se você valoriza ou despreza. Isso vai definir a sua história, a sua vida. Então, observe. Não é porque muitos pastores, profetas, não é porque muitos apóstolos, bispos, não é porque muitos evangelistas ou pregadores, não é porque muitas pessoas usam essa atitude profética de forma errada, dizendo para você que você tem que ficar comprando meia, comprando coluna, comprando chave, comprando paninho, comprando travesseiro, comprando vassoura ungida, comprando óleo ungido, comprando sal grosso de Israel, comprando água do Jordão, comprando terra de Jerusalém. Não é porque alguém fica pegando o martelo de Thor e fica fazendo martelada na igreja, e tem vídeo do cara
cara fazendo martelada, e o cara está suando igual a vaca, e o cara faz suando e dando martelada, e falando que agora está sendo quebrado na tua vida, toda maldição, macumba, obra de feitiçaria. Não adianta você ir no profetinha, e o profetinha cobrar 2.000 para você, 1.000zinho para você, que está desesperado, e paga o que tem que pagar, paga o que tiver que pagar, dá jeito que tiver que dar, empresta de onde não tem, arranca de onde não tem, para que a tua vida possa destravar, para que as tuas finanças possam prosperar, para que o teu casamento possa se restaurar, e você está sendo induzido, enganado, e aí depois você se frustra, e muito da culpa daqueles que são frustrados com a igreja, não é da igreja, não é do profeta, não é do falso profeta, não é do falso pastor, é sua, porque você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia na tua casa e ler, e aprender, e crescer, e desenvolver, e entender, e discernir, para não cair no engano de ser um cego, guiado por outros cegos, que vão todos cair no mesmo abismo. Mas a preguiça não deixa as escolhas, as prioridades, o desejo de ouvir e aprender e conhecer as coisas do mundo, não permite você conhecer as coisas de Deus, e é por isso que você vive sendo enganado. O único trouxa que tem coragem de pregar a verdade para você, fala que traga pelo menos seu dízimo, sua oferta, pelo menos seja fiel, porque está na Bíblia. E a maioria nem isso é fiel. Vê se não dá vontade de desistir e deixar vocês na mão do lobo. Porque se você que não dá dízimo nem oferta aqui, você pode ter certeza que você vai dar 1.000, 2.000, 3.000 para o macumbeiro. Ou para o feiticeiro gospel. Isso quando ele entrar na tua casa e falar que seu sofá está macumbado, você dá o sofá para ele. A tua televisão está macumbada, você dá a televisão para ele, que eu já cansei de ver profetinha fazendo isso. Eu quero ver achar um macho, uma macha, para me desafiar, para falar que eu estou errado. Eu fui lá hoje, ontem eu fui para a Primavera, na casa do Bispo Rinaldo, cheguei lá, o Bispo até falou na live que a gente fez, ele falou assim: João, teve alguém que veio lá, não sei de onde, para falar mal de você para mim. Eu falei, pastor, bispo, o senhor tem que falar para essas pessoas virem na minha cara e falar. Aí, o bispo pegou e falou, aí não sei o que ele falou lá, que o cara foi falar. O cara foi falar de mim para um outro pastor, e o outro pastor falou para o bispo. Aí o bispo foi falar para o pastor, falou, mas esse cara aí, ele já fez isso, que moral ele tem para falar do João? Aí o cara falou, é verdade, pastor, ele fez isso. Rapaz, esse cara é um malandro, safado. Aí falou, rapaz, nem eu sabia. Eu falei, tá vendo? Ele foi falar mal de você, com a forca que ele foi tentar enforcar o João, ele acabou se enforcando. Porque ele foi falar mal de mim para o pastor dele, e o pastor dele foi falar para o bispo, que o discípulo dele lá, o cara lá falou isso, e aí o menino pegou, e aí ouviu lá, que ele era um cara sem vergonha, safado, qualquer coisa lá, e sabe o que aconteceu? Falou, rapaz, eu não sabia que esse cara era malandro de jeito, não. Falou, pois é, meu filho, antes de você dar ouvido para o Satanás, primeiro veja se é Satanás. Tem muita gente dando ouvido para Satanás achando que é anjo. Tem muita gente dando ouvido para espírito imundo achando que é anjo. A Bíblia diz, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ei, e detalhe, e os seus ministros, em ministros de justiça. Eles até parecem justos, até parecem santos, até parecem de Deus, mas o fim deles será conforme as suas obras. Eu falei para um menino hoje, menino que me segue de longe, eu falei, rapaz, você toma cuidado. Você toma cuidado com quem você ouve. Eu vou falar, eu sou curto e grosso para falar. Eu falo uma vez só, eu não falo duas. E ouça o que eu vou dizer. Se você ficar dando ouvido para quem não tem fruto para mostrar, você vai cair no mesmo abismo que eles. A escolha é sua. Você dá ouvido para mim que eu tenho dezenas, centenas e milhares de frutos? Ou você dá ouvido para uns camaradas que só fica em casa lendo Bíblia? E lendo Bíblia não para poder buscar o espírito da Bíblia, mas para tentar refutar aqueles que pregam. Para ficar entrando em live após live, em grupo após grupo, estudo após estudo, igreja após igreja, tentando confrontar o ensino de todo mundo. Mas eles mesmos não dão fruto para Deus. Eles mesmos não expulsam um demônio, eles mesmos não curam o enfermo. Eles falam que está errado isso na igreja, está errado aquilo outro, mas eles não expulsam um demônio, eles não curam o enfermo, eles não ganham uma alma e eles não têm nenhum discípulo. Quer ter moral para falar o quê?
Filhão, se você não fizer primeiro melhor do que eu fiz, cala a boca. Vai fazer. Depois que você der todo o fruto que eu dei, aí você queira falar alguma coisa de mim. Uma vez perguntaram para o Tiago Brunet: Tiago, você acha que isso que a Universal faz é errado? Eu falei: rapaz, eu acho que é errado. E aquilo lá, também acho errado. E o outro, também acho errado. Eu falei: rapaz, você é o cara que está na moda. Se você falar, as pessoas vão te ouvir. Mete o pau nesses caras. Acaba com eles. Ele falou assim: por quê? Rapaz, porque os caras estão fazendo errado. Eu falei: mas você sabe também o que eles fazem de certo? Porque você está falando que eles fazem de errado. Mas você sabe que eles têm igreja em cadeia? Você sabe que eles têm igreja em mais países do que o Brasil tem embaixada? Você sabia que esses caras evangelizam presídio? Você sabia que esses caras evangelizam Cracolândia? Você sabia que esses caras evangelizam a rua? Você sabia que esses caras fazem isso e fazem isso? Você sabia que eles abrem a igreja às 6 horas da manhã e só fecha às 6 horas da manhã do outro dia? Ou seja, nunca? Você sabia que qualquer hora que alguém for na igreja deles lá, tem alguém lá para orar? Você sabia disso? Eu falei: eu sabia mais ou menos, né? Aí já muda a conversa, né? Eu sabia mais ou menos. Ele falou: pois é, irmão, enquanto eu não fizer melhor do que eles, eu não vou abrir minha boca para falar mal deles. Para alguém falar mal de mim, tem que no mínimo dar o fruto melhor do que o meu. Até lá, ó. E não foi só uma pessoa que falou de mim para o bispo, não. Foi mais. Mas deixa pra lá. Então observe. Porque tentando manchar a minha imagem. Só que quem me conhece, irmão, quem senta comigo, sabe que eu sou verdadeiro desde o início ao fim. Aqui não tem conversinha fiada, não. Aqui não tem máscara, não. Aqui eu falo dos meus problemas da minha vida dentro do altar. Eu não escondo, não. Eu não escondo o problema da minha vida, não. Nem para essa igreja, nem para o altar. Eu falo para todo mundo ouvir. Não sou melhor que ninguém. Agora, o melhor é ser verdadeiro, sincero e honrado por Deus, do que ser mascarado, sepulcro caiado, aparentar bonito no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e lá na casa ser um cavalo, ser uma égua, ser um satanás, um chucaveiro e a pombagira. Eu quero ver se você expulsar o chucaveiro e a pombagira que está dentro da tua casa. Então, ouça, não é porque muitas pessoas usam esses termos, usam essas ações, usam essas atitudes, usam esses atos proféticos de forma errada, que não quer dizer que nós não possamos usar. Eu vou te dar alguma lista aqui de alguns autos, não vou dar todos não, mas eu vou te dar alguns aqui que podem mudar a sua vida. Mas como que você vai fazer? Quando você fizer igual o Jacó fez. Como é que Jacó fez? Para ter mais vaca malhada do que vaca lisa. Como é que Jacó fez? Alguém sabe? Hã? Abre em Gênesis 30, por favor. Trinta e nove. Sobe aí. Sobe. 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 Ó. Trinta e quatro. Está certo, disse Labão. Está feito o trato. Presta atenção. Naquele mesmo dia, Labão separou e deu aos filhos dele todos os bodes e cabras que tinham pintas ou listras na pele, e todos os carneiros e ovelhas pretos. Deu todos esses animais aos filhos dele. Depois mandou os filhos levarem as cabras pintadas, as listradas, as ovelhas, para bem longe, e a 3 dias de distância. E Jacó ficou tomando conta dos rebanhos restantes de Labão. Então Jacó pegou varas verdes, de vários tipos de árvore, álamo, aveleira e plátano. De cada uma das varas, de cada vara, tirou fitas de casca, fazendo parecer a brancura da madeira. Assim as varas ficaram cheias de listas claras. Presta atenção. Jacó pôs as varas perto das águas, nos lugares onde os animais costumavam beber. Presta atenção. Colocou de modo que ao beber água, os animais pudessem ver as varas. Jacó fez isso porque ali os animais se cruzavam. Não entendeu?
Jacó fez na cama dos animais um ato profético. Entendeu ainda? Tem muito casamento que está desgraçado. Você tem algo que você pode fazer na tua cama e salvar o teu casamento. Hã? O quê? R$1.000 a sessão. Ué, se fosse um macumbeiro gospel, você não pagaria? Se fosse um babalorixá, você não pagaria? Hã? Hã? Se fosse um paizinho de santo, vagabundo desse aí, você não pagaria? Ah, mas é pastor, não pode, né? Ah, o pastor é da verdade, não pode cobrar. Ah, eu tenho que ser trouxa, né? Eu vou te ensinar, irmão. O segredo eu não vou te contar, não. Se você quiser, vai lá no Segredos do Reino, lá você recebe. Vê quanto você paga lá para receber. Então, observe. Jacó, ó, só vou te falar aqui o detalhe, ó. Jacó pôs as varas perto das águas. Hã? Presta atenção. Nos lugares onde os animais costumavam beber. Colocou de modo que ao beber água, os animais pudessem ver as varas. Jacó fez isso porque os animais se cruzavam ali. 39. E aconteceu isso mesmo. Os animais se cruzaram vendo as varas. E os filhotes nasceram pintados ou listrados. Hã? Presta atenção. Jacó fez um ato de pegar 3 árvores diferentes, 3 tipos de galhos diferentes, e pegou esses ramos, essas varas, e cortou pela metade e descascou. No lugar exato onde os animais se cruzavam, você sabe o que é um cachorro cruzar, né? Então, onde os animais se cruzavam, Jacó colocou as varas. E os gados viam as varas. Não entendeu? Eles não tomaram da água com vara. Eles apenas olhavam as varas. O mais interessante é que eles cruzavam olhando para a vara. Eu tinha um mistério para contar, mas não vou contar agora não, deixa eu falar. Não, um negócio meio forte. É um negócio muito forte, não dá para contar não, sim. Então observe, o que eu quero que você entenda. Não é que eu tinha pedido para abrir primeiro mesmo? Isaías 20, né? 20. Abre aí. Presta atenção no negócio. A primeira coisa que você tem que entender é que quem faz ato profético não faz coisa natural. Então, se o camarada pega um paninho, manda para a gráfica, imprime 10.000 paninhos, distribui a R$100 o paninho, é natural. Se o cara manda fazer 10.000 canetas e unja a caneta e fala para você assinar um contrato, é natural. Se o cara compra a coluninha e manda replicar essas coluninhas e fala para você botar na tua casa para você ser uma coluna de Deus, ou você dando dízimo e você se torna uma coluna de Deus, é natural. Se o cara faz travesseirinho para você deitar, vassoura para você... tudo é feito de fábrica. É fabricado natural. Deixa eu te falar um negócio. Jacó pegou vara na árvore. Na árvore. Ele não foi na gráfica e pegou 1.000 e orou em cima, levou para o monte, ungiu. Nada dessas papagaiadas. Jacó pegou a árvore, 3 árvores diferentes. Não dá para eu te falar o porquê que é 3, quais são essas 3 e por que exatamente essas 3, porque tudo tem um mistério. Mas aí você entenderia que encaixaria certinho. Agora o que eu quero que você entenda é o princípio. Não dá tempo de eu te ensinar todas as coisas. Então eu te ensino na Emuná princípios. Porque todas as coisas é impossível te ensinar. Então o que eu quero te mostrar é que Jacó fez isso porque ele orou. E quando você ora, Deus fala. Sabe qual que é o problema nosso? É que quando a gente ora e Deus fala, a gente quer entender o que Deus falou, ao invés de aceitar e fazer o que Deus falou. Quando você quer entender, você não anda na fé, você anda na razão.
Por isso que sua vida nunca dá certo. Fé é como eu já expliquei, é você botar o pé e Deus colocar o chão. Fé é você crer naquilo que você não vê. Se o fato de você ver, fica fácil qualquer um crer. Eu quero ver você crer naquilo que você não enxerga. Eu quero que você creia naquilo que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram, que jamais entrou no teu coração, porque é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora o que eu quero que você entenda é que Jacó fez isso porque Deus falou, vá lá e faça assim. Tome essa atitude, haja dessa forma e eu te abençoarei. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque você é descendente direto do homem que teve mais fé na história da humanidade. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. O avô de Jacó, Abraão. Então, ele falou, como Esaú não cumpriu os princípios, então cabe a você, Jacó. Porque de ti farei uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Você não entendeu, né? Quando Deus fala assim, engrandecerei o teu nome, sabe o que Deus está dizendo? Vai deixar famoso no deserto para as areias ficar sabendo que é Jacó? Não, ia fazer Jacó famoso no meio das cabras. Ouça, sabe o que Deus está falando para Jacó? Abraão foi rico. Isaac foi riquíssimo. E você será muito mais do que muito riquíssimo. Tão somente se você obedecer a minha voz. Se quiser ouvir e obedecer, comereis. Se quiser. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Deus está falando, quem está ouvindo? Já mudou, tá vendo? Você vê que querer não é poder, porque você não pode, você não acabou. Eu acabei de falar, quem está ouvindo, você não está ouvindo. E Deus está 40 minutos aqui falando, você não está ouvindo. Quer que eu te fale uma coisa? Um princípio bíblico? Quer que eu te fale uma coisa? Quer que eu te fale uma coisa, sim ou não? Quer aprender um princípio poderoso, sim ou não? Quer aprender um princípio pra você nunca tomar uma decisão errada na tua vida, sim ou não? Quer aprender um princípio que nunca vai fazer você perder seu casamento, sua família, seus filhos, sua finança, sua casa, seu carro, suas bênçãos, tudo que Deus te dá? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. A voz de Deus vai se manifestar na tua vida como a minha voz. Duvido que você acreditou. Quando alguém chega em mim e fala assim, pastora, eu estou querendo tomar essa decisão, tá? Quem falou com você? Deus. Como? Eu senti. Vai na tua força, Gideão. Uma vez um moço veio me procurar para sair da igreja. Minto. Eu estava na outra igreja, ele veio para sair do discipulado. Menino bom. Menino bom. Mas ele estava perdido já. Satanás já tinha enchido o coração dele. E ele chegou em mim e falou assim, Joãozinho, era discipulador. Cara, eu quero sair da igreja. E eu quero sair do seu discipulado e também da igreja. Eu estou indo para outra igreja lá. Aí eu falei, sério, querido? Poxa. Quem te direcionou a fazer isso? Foi Deus. Vou perguntar de novo. Quem te direcionou a fazer isso? Foi Deus. Pela terceira vez eu vou te perguntar. Quem disse para você sair? Foi Deus. Foi, então vai-te em paz. Eu sei que você não entendeu, vou te explicar. Na sua cara dá para ver que você não entendeu. Eu falei assim, quem falou? Ele falou, foi Deus. Eu falei, mas que voz que você ouviu? A de Deus. Eu falei, então tá bom, pode ir embora. Nunca aconteceu, ninguém quis sair da igreja. Você quer sair da igreja, só se falar, pastor, eu quero sair da igreja. Vai-te em paz. Eu nunca vou te contestar. Nunca. Nunca.
No dia que eu contestar, eu deixo de ser pastor e viro dono. Quem tem um celular top de mais de R$2.000 aí? Levanta a mão, quero ver. Alguém? Ninguém? Vou profetizar aqui, celular top de 2.000 acima. Hein? Chega dessas misérias aí, que fica só travando essas pragas. Mas primeiro tem que querer, depois tem que me ouvir, depois tem que obedecer, para depois comer. É aí que é o detalhe. Aí é que é o detalhe. Porque se quiser me ouvir e obedecer, meu irmão, 2.000 vai ser dinheiro de pinga para você. Então observe. Observe. Ouça o que eu vou dizer. Quando ele falou isso, eu falei, amém, querido, vai com Deus. Eu só esperei o tempo, porque é inevitável, irmão. Irmão, eu tenho experiência. E não é pouca, não. Eu só tenho cara de menino. É porque eu tô com cabelo rapado, não é que o meu cabelo crescer de novo, sabe que eu sou bonitão, sou meninão. Né? Agora brincadeira. Eu só tenho cara de menino. Eu sei exatamente quem é Deus. Eu conheço Deus. E não de ouvir, de ver. Muita gente que anda comigo conhece de ouvir, não conhece de ver. E não vai conhecer mesmo. Tão cedo. Porque as pessoas acham que o relacionamento com Deus é... Pronto, já conheci Deus. Te enganaram. Ou você está se enganando. Deus demorou 40 anos para se manifestar para Moisés. Detalhe, Moisés conhecia Deus no Egito. E Deus conhecia Moisés no Egito. Existem níveis de relacionamentos com Deus que você tem que subir, ou melhor, descer, relacionamentos profundos. Tão profundos quanto o fundo do oceano que ninguém nunca descobriu. Tem níveis de relacionamentos com Deus tão profundos como o nível mais profundo do oceano que nenhum homem nunca chegou lá. É assim os níveis de relacionamentos com Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez mergulho alguma vez na sua vida? Alguém já fez mergulho aqui? Mergulho, não aquele mergulhinho que você fica vendo um peixinho aqui andando. Foi mergulho. 100 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros. Alguém que já fez? Dá uma pesquisada. Está falando aqueles mergulhinhos de Maragogi? Não, moça, aquilo lá é... Tá de brincadeira de sacanagem com minha cara, meu, pelo amor de Deus. Observe, eu estou falando mergulho. Aquele mergulho, se bem que até aquele mergulho ainda interfere de uma coisa, mas muito pouco. Mas assim, observe. Quanto mais profundo você descer, mais pressão tem. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Irmão, quanto mais profundo o nível de você descer, quanto mais você chegar em níveis profundos, maior será a pressão. E essa pressão pode estourar seu tímpano. Sabia disso? Essa pressão pode arrancar a bola do seu olho. Sabia disso? Essa pressão pode explodir o seu corpo por dentro inteiro. Sabia disso? Você pode morrer por causa da pressão. Por que quando o povo lá de baixo olhou para o céu e viu um monte fumegando, falou assim: não fale Deus conosco, pelo amor de Deus, misericórdia. Quando Moisés desceu, ele falou: Moisés, não deixa Deus falar com a gente, porque nós vamos morrer. E eles estavam plenamente certos. Porque Deus preparou Moisés 40 anos para entrar lá. E tem gente que acha que está 2 anos na igreja, acha que Deus falou. 5 anos na igreja, acha que Deus está falando. 10 anos na igreja, Deus está falando. Aí o camarada chega, acabou de chegar na fé, não tinha 6 meses andando comigo, chegou em mim e falou assim: Deus falou comigo. Eu falei: irmão, você está falando para quem? Para mim? Tem certeza que está falando com a pessoa certa? Você quer me enganar? Detalhe, eu pensei, eu não falei. É porque eu não falo. Mas eu sei exatamente quem vai cair. Eu sei exatamente quem vai desviar. Eu sei exatamente quem está tomando as decisões erradas. Eu sei exatamente, eu só não falo. Eu só não falo, mas eu sei exatamente quem vai cair. Eu sei exatamente quem vai se desviar. Eu sei exatamente quem vai se perder. Eu sei exatamente quem já se corrompeu. E é só questão de tempo para se manifestar. Eu sei exatamente. Exatamente. Se você quiser desafiar-me, pergunte-me. E escreva num livro que eu vou te falar.
Escreva na capa da sua Bíblia, ou melhor, escreva como um lembrete de nota no seu celular, que você usa mais o celular do que a Bíblia, então você vai lembrar sempre. Antigamente, quando a gente queria falar para um crente lembrar alguma coisa, fala, anote na capa da tua Bíblia. Hoje não adianta, eles nem sabem onde é que está a Bíblia. Mas anota na nota do seu celular. Anota no seu Dropbox, que aí vai estar lá para sempre, né? Que até o celular perde, cartão de memória perde. Anota no Dropbox, no serviço de nuvem do seu celular. Pra você não perder o que eu vou te falar. Porque vai acontecer ipsiliteri do que eu declarar. Tem a coisa mais profunda acontecendo, né? Mas não vou falar não. Então observe, o que eu quero que você entenda é que o camarada chegou em mim e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você? Quem falou com você? Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você? Quem falou com você? Deus falou comigo. Eu falei, então tá bom, pode ir em paz. Mano, não demorou 3 meses, ele saiu da igreja onde ele falou que Deus falou para ele ir. Não é quem está pensando não. Esse é outro. Esse é outro. Aconteceu a mesma coisa que esse aí. Então, observe. 3 meses depois ele saiu. Casou com a mulher, arrebentou a vida. E assim, ó, simplesmente, depois de 6 meses, desviou. Porque saiu daquela igreja, foi buscar outra igreja, não achou outra igreja, foi buscar outra igreja, não achou outra igreja, caiu no mundo. Assim, macaco que pula de galho em galho, uma hora cai no chão. Só que galho pula macaco pula nas copas das grandes árvores. E quando cai, meu irmão, é uma vez só. Se não morrer, quebra tudo. Perde tudo. Entendeu ou não? Pegou ou não pegou? Se fica pulando de galho em galho, se você não morrer, você perde tudo. E sabe geralmente quando a pessoa volta para a igreja? Na bancarrota. Quando está arrebentado. Eu sou um especialista em pegar gente na UTI. Eu sempre falo para os irmãos, eu falei, irmão, por que quando você estava lá lotado de dinheiro no banco, você não vem para cá? Vocês só vêm para cá quando vocês estão na miséria. Quando não tem mais dinheiro para nada, aí vocês vêm, pai. Por isso que essa igreja não prospera, rapaz. O povo só vem quebrado para cá. E quando vem para Emuná, em 1 ano, Deus restaura a vida dele. Deus começa a renovar a vida dele. Deus começa a transformar a vida dele. Deus começa a prosperar a vida dele. Deus começa a abençoar a vida dele. Mas demora 1 ano ainda, rapaz. Eu perdi 1 ano de dízimo. E a caverna de Adulão. Então, observe. Se eu soubesse, irmão, que esse ano ia ser de jeito, eu não ia colocar esse nome restauração. Mas tudo que eu falo acontece, nunca vi. Ano passado era o ano do crescimento. Quando nós entramos aqui Malemar encheu essas cadeiras. Aí, de um ano para o outro, encheu tudo. O que acontece? Qual que é o problema? Que aí eu falei, não, vou fazer restauração. Quando eu botei no meu coração fazer restauração, Deus já começou a agir. Porque é assim, Deus não espera fazer. Quando você coloca no coração, Deus já começa a operar. Por isso que o adultério não começa no motel, começa no coração. É por isso que ninguém sai da igreja no dia que saiu. Sai da igreja quando colocou no coração desonrar o pastor. Quando colocou no coração não mais obedecer. Quando colocou no coração não mais andar junto. Colocou no coração, já desviou. Já saiu. Vai se manifestar 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano depois. Mas já saiu. Isso é muito sério. O que eu estou pregando para vocês é coisa séria. Agora observe, para finalizar a introdução. Para eu conseguir entrar na mensagem hoje. O que eu quero que você entenda é que atos proféticos são coisas sérias. E não isso que você vê por aí pregado na televisão para arrancar dinheiro dos otários. Aí os caras fazem um livro desse tamanho aqui, ó. É o livro do dizimista, é o livro da coluna, é o livro do ofertante, é o livro dos internautas, tem livro de tudo agora. Bota teu nome aqui que Deus vai te abençoar. É paninho, é a toalhinha, é o sal grosso, é a rosa ungida, é a rosa branca, a rosa amarela, a rosa vermelha. Agora cada rosa representa uma cor, é sexo, dinheiro, droga, é poder, qualquer coisa lá. Né? Qual vela? Então observe. Aí você fica lá, sendo enganado. Aí, sabe o que você faz? Quando você cansa de ser enganado, você se frustra, você se decepciona. E sabe contra quem que você vai ter raiva? Contra o ato profético. Não, você não tem que ter raiva do ato profético, você tem que ter raiva daquele que usou mal o ato profético.
Porque você não pode ter raiva da arma que matou teu filho. Você tem que ter raiva daquele que usou a arma para matar o teu filho. Entendeu? A arma vai te dar gastura, porque toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar, foi isso que matou meu filho, foi um objeto desse que matou meu filho. Por isso que Deus não gosta da cruz. E tem crente doido usando cruz, achando que está agradando a Deus. Eu estou usando cruz para agradar a Deus. Ô irmão, pode arrancar essa desgraça aí. Você nunca vai agradar a Deus. Você acha mesmo que alguém vai pegar a faca que matou o filho e vai enquadrar e colocar na sala da casa? Pensa, irmão. Se uma arma, uma faca, alguma coisa, ou alguém matou seu filho, você pode até perdoar, mas você quer longe de você. Você não quer ver, porque toda vez que você vê, você vai lembrar. Até quando alguém morre, principalmente um cônjuge, o que você faz? Você pega todas as roupas dele e doa. Por quê? Porque toda vez que você olha para aquela roupa, sente o cheiro, você lembra da pessoa. Tem gente que tem que mudar até de casa. Então, o que eu estou querendo dizer? Ei, se você gosta de cruz, coitado de você, dá até dó. Está achando que está agradando a Deus, mas amém. Então observe, é só mais um que eu estou liberando para vocês. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que o problema não é o ato profético, é quem usa ele errado. O problema não é a política, é quem usa ela errada. O problema não são os ministérios, é quem usa deles errado, eles de forma errada. Aí você fica com raiva da igreja, você fica com raiva do pastor, você fica com raiva do ministério pastoral. Tinha um cara que tá começando a frequentar a nossa igreja agora, ele não queria saber de pastor, ele falou para o irmão assim, ó, você pode vir aqui, falar de Deus, falar da palavra, mas não traz pastor, porque essa raça é porcaria. Não traz um pastor, eu não gosto de receber esses caras nem na porta da minha casa. Se eu souber que é pastor, eu expulso. Até que ele me conheceu. Aí ele falou para mim, pastor, eu já tinha perdido as esperanças de encontrar um pastor que tem caráter. Eu liberei empréstimo para mais de, 50 pastores. Sabe quantos me pagaram? Quase nenhum. Então, eu estou cansado dessa raça. Eu falei, pois é, eu também. Eu também estou cansado. Tamo junto. Não, tamo junto não. Não faça essa palavra comigo não. Pelo amor de Deus. Essa palavra é do diabo. Então, observe. Eu fiquei com raiva da palavra. Quando eu saí de uma igreja que me expulsaram, eu fiquei com raiva dessa palavra célula. Me expulsaram de lá, você acha que eu vou ficar alegre com a palavra? Até que eu me curei. Quando eu fui curado, depois de 1 ano e meio, aí eu comecei a aceitar. Aí quando eu saí de lá, eu fiquei com raiva da palavra honra. Hoje eu tenho raiva de novo dela. Mas eu fiquei com raiva dessa palavra honra. Porque eles usavam de forma extremamente equivocada. Extremamente errada. Até porque honra é para quem merece, não é para quem quer. A Bíblia diz que aquele que governa bem é merecedor de dupla honra. Por isso que vocês me desonram muito aqui. Mas vamos lá, larga pra lá. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Posso ler o versículo para a gente encerrar? Eu só vou ler. Mostrou o banner da quinta-feira que vem? Irmão, presta atenção. Só deixa eu ler aqui, ó. Então o Senhor disse ao povo, meu servo Isaías, presta atenção, olha para mim. Meu servo Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, é um símbolo. Aqui que eu ia começar a pregar. Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, é um símbolo, um aviso do terrível castigo que eu vou dar ao Egito e à Etiópia. Vou desnudar o Egito e a Etiópia. Irmão, o Egito e a Etiópia até hoje são países miseráveis. Por causa dessa maldição. Cuidado quando Deus fala. Porque algo pode acontecer. Ou melhor, algo vai acontecer. Agora observe. Então, não fique com raiva do ato. Não fique com raiva das pessoas. Não fique com raiva do ato, não fique com raiva da instituição, fique com raiva de pessoas. E tem gente que é porcaria mesmo, irmão. Em todo lugar, na política, na polícia, nas igrejas, na área que você atua, tem gente porcaria. Eu tenho certeza que em toda área, que todo mundo atua, que em todas as profissões, todo mundo atua, tem gente porcaria na sua área. Então quer dizer que todo mundo que trabalha na sua área não presta? Então você está falando que você mesmo não presta. Se todo atendente, vendedor, motorista, policial, administrador, cozinheiro, advogado, arquiteto,
Diarista. Todo mundo que faz é vagabundo, não presta? Então você está falando que você também é vagabundo e não presta. Mas se você é um sal de Deus lá, se você é uma luz de Deus lá, então você foi chamado por Deus para fazer a diferença no meio daqueles que só vivem andando de forma errada. Por isso que Deus me chamou para esse altar. Sabe por quê? Não é porque eu quero estar aqui. Já falei 1 bilhão de vezes isso. Eu não sou pastor. Deus só me colocou aqui para poder ser um exemplo, para poder ser um mártir, para poder ser a palavra que eu gosto de usar, não, é também, modelo, um aferidor. Deus falou, se o camarada consegue ficar 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos como pastor e não se corromper, por que vocês se corromperam? Vai ser um aferidor. Quando Deus colocar na balança, Deus vai colocar um homem de Deus na balança e Deus vai colocar o resto na outra. E um homem de Deus é mais pesado do que 99, que não é de Deus. O certo é que você seja colocado na balança do seu aferidor e você se iguale. Por isso que Jesus falou, o discípulo não é superior ao mestre, basta ele ser igual. O problema dos discípulos é que eles querem ser superior. É por isso que cai do cavalo, é por isso que cai na fé, é por isso que cai na vida. Que Deus não chamou ninguém para ser superior a ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz, tende sempre em honra os outros a você. Faça sempre dos outros serem superiores a você. Por isso que esse termo nós usamos na igreja, rebaixar. Porque se eu quero ser instrumento de Deus aqui, eu não quero ser maior do que ninguém. Pelo contrário, aquele que quiser ser maior lá em cima, seja o menor aqui embaixo. Aquele que quiser ser servido lá em cima, eu seja o que sirva aqui embaixo. Ou seja, se eu vos dei exemplo, façais isso vós também, Jesus falou. Se eu, dentre vocês, fui aquele que fiquei em pé servindo, vocês também têm que ficar em pé servindo. Por que vocês querem ficar sentados sendo servido? Se eu fiz o maior ato de humilhação que existia na cultura da época, lavar pé. Só escravo lavava pé. Jesus falou, se eu lavei o pé de vocês, então vocês têm que lavar os pés uns dos outros. E quando alguém quer se tornar maior do que o seu líder, já caiu. É só questão de tempo até manifestar. Então observe, Isaías andou nu, 3 anos, 3 anos, andando nu, para simbolizar o que Deus ia fazer, envergonhar e enudecer o Egito e a Etiópia. Aí você acha que a Etiópia até hoje é amaldiçoada por quê? Você acha que a Etiópia até hoje, eles sofrem por quê? Aí ó, por causa de Deus. Então o que eu quero mostrar para você rapidinho. Vou te dar alguns exemplos de ato profético, só para você entender. Golpear a água com manto, divide água. Elias e Eliseu fizeram isso. Josué fez isso. Só que Josué foi com a vara. Então observe, olha aqui. Liberar a palavra de ordem e obediência ao Senhor. Josué fez isso. Restaurar o altar e pedir fogo do céu. Elias fez isso. Estender a vara para fender o mar. Moisés fez isso. Quebrar cântaros e tocar trombetas. Na época dos juízes se fizeram muito isso, para fazer renovação de aliança. E fazer o povo se arrepender. Porque direto o povo se arrependia, Deus mandava um juiz, o juiz salvava o povo da opressão, e o povo quebrava os altares, aí depois o povo se corrompia, colocava altares de novo, Deus mandava os opressores, aí eles clamavam, aí Deus mandava o juiz libertava, e aí o povo quebrava os altares, e depois se corrompiam, e levantava os altares de novo. Isso foi no livro de Juízes inteiro. Então vivia que Deus falou assim, ó, quebrei, lembra do teatro? Quebrei, faço novo. Quebrei, faço de novo. Quebrei, faço novo de novo. E Deus cansou de quebrar vaso e nunca fez nada novo. Porque o homem é mau. Por isso que Deus tem um sonho frustrado. Deus está frustrado, porque Ele não consegue cumprir o maior sonho dele. Qual? Pergunte qual. Assista na live, depois que acabar o culto, você assiste a live de hoje. Você vai saber qual. Marchar gritando em círculo. Marchar gritando em círculo. Você vai ficar ao redor da tua casa lá.
Em nome de Jesus, eu declaro, profetizo, quebra desses muros daqui da minha casa, essa muralha do diabo, Satanás, capeta, essa muralha financeira, essa muralha que está travando minha vida, meu filho, meu casamento, minha vida. Você ficar 7 voltas atrás da tua casa. Aí você fala, pastor, o que é o tarde de fazer isso? Pois é, Josué fez isso e derrubou um muro inteiro. E não é murinho não, irmão. Era muro que dava para construir casa em cima dele. Então a largura do muro é quase a largura desse prédio aqui, ó. Josué só gritando, sem pegar um machado, sem pegar um nada, ele gritou e o muro caiu. Sabe por que as muralhas da sua casa não caem? Porque você não consegue dar uma de doido. Pastor, eu vou ficar dando 7 voltas na minha casa. Pois é, quem faz isso é doido. Então eu chamo você de doido. Porque a Bíblia diz que a cruz de Cristo é loucura para quem está no mundo. E só o homem espiritual, só o homem espiritual, só o homem espiritual entende todas as coisas. Hã? Então, deitar na terra confessando pecado e profetizando. Ezequiel fez isso. Tocar a vara numa rocha e sair água do meio da rocha, num deserto seco. Moisés fez isso. E daí tem um monte, irmão. Tem um monte. Tem um monte, mas muito mesmo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Só quero te mostrar aqui, ó, alguns exemplos de ato profético que você pode fazer. Pastor, eu posso? Pode. Desde quando? Desde que Deus fale. Porque Deus falou quantas varas, Deus falou quantas árvores, Deus falou o nome das árvores, e Deus falou onde Ele ia colocar. Então, você precisa ouvir. Lembrei o que eu ia falar. Então, a voz de Deus é a voz do seu pastor. Se você ouvir uma voz dentro de você que não seja o seu pastor falando no seu ouvido, ainda que seja em sonho, visão ou acordado, não é Deus falando, é Satanás. A única voz que Satanás não consegue imitar é a voz do seu pastor. Por isso que a voz mais difícil de se ouvir é a voz do pastor. Mas quando ouve, dá até dó de Satanás. O diabo até treme. O diabo arranca até o cabelo da careca. Ele fica com raiva, porque esse cara ouviu a voz do pastor. Pastor, mas está na Bíblia? Claro que está, irmão. Samuel estava deitado. Samuel, levanta. Oi, Eli. Oi, meu senhor, o que o senhor quer? Não, Samuel, eu não te chamei não, vai, deita de novo. Tá bom, deitei. Samuel, levanta. Oi, meu senhor Eli, meu pastor, tudo bem com o senhor? O que o senhor deseja? Que eu posso servir? Filho, eu não te chamei. Volta e deita. Tá bom, esse Eli tá velho, tá ficando doido. Samuel, levanta! Meu senhor, eu estou aqui, pelo amor de Deus, fala, eu quero te servir. Ô menino, você está louco? Agora entendi. Vai e deita. É porque faz tanto tempo. E Eli estava caído. Eli estava caído. E caído, ele lembrou de como Deus falava. Aí Deus falou para ele sair. Ele falou assim: menino, volta, deita. E quando essa voz te chamar novamente, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo... Coloca em pé. Por isso que a voz mais difícil de você ouvir é a voz do seu pastor. Porque o diabo faz de tudo para deturpar a voz dele. Muda a entonação. Minha voz, irmão, minha voz é única. Se você ouvir minha voz, onde você ouvir, você vai falar: é o pastor João. Você vai saber, não tem jeito. Os caras falam: para de gritar. Eu falo: não paro, porque a voz é minha, eu falo do jeito que eu quiser. Você não está gostando, diminui o volume. Meu volume é alto assim mesmo. Está gostando, o volume é seu. Vou fazer o quê? Eu vou mudar minha voz para cá. Então presta atenção, minha voz é assim. Agora observe. Quando você ouvir um grito lá no seu pé do ouvido, acorda! Fala: meu Deus do céu, ai meu pastor, onde é que ele está? Cadê o homem? Meu Deus, o pau está quebrando, alguma coisa acontecendo. O homem está com raiva. Dificilmente você vai chegar a ouvir Deus falar assim: ó, ei, acorda aí. Oi, queridinho, acorda.
Essa voz de bicha é da pombagira te chamando, irmão. Ah, é minha que não é. Essa voz de boiola é da pombagira, rapaz. É minha que não é. Então, observe. Quando você ouvir uma voz dura no seu ouvido, você pode ter certeza, é Deus chamando você. E quando Deus falar, sabe o que você pode fazer? Ó? Você pode quebrar uma botija, um vaso, dentro da tua casa. E Deus falou assim, quebra um vaso lá. Senhor, mas como assim? Não entenda, faça. Não entenda, faça. Quebra. Por quê, Senhor? Porque eu estou quebrando agora toda a maldição que está na tua casa. Estou quebrando todo o mal. Estou quebrando toda a obra de feitiçaria. E vou refazer tudo novo de novo. Sabe o que Deus pode fazer? Olha aqui, ó. Ó, Deus pode fazer você fazer algo que você faz anos que não faz. Anos. Sentar na mesa para jantar com a tua família inteira. E dar as mãos e fazer um círculo, restaurando a aliança familiar. Um ato profético. Ofereça uma janta, chama seus parentes e faça isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, sabe por quê? O que o diabo mais quer fazer é destruir uma família, sabe por quê? Porque se eu entrei numa empresa, eu tenho um primo que é meu amigo, é meu primo, mas é meu amigo. Quem que eu vou indicar? Meu vizinho? Meu parente? Meu conhecido? O colega da escola? Ou vou indicar quem é da minha família? Quem, irmão? Só pensa diferente quem não tem aliança com a sua família. A Bíblia diz assim, ó, façais o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, você tem uma família que você tem que priorizar. E quem que não prioriza a sua família de sangue? Quem está com a aliança quebrada. Chama essas pessoas que você está com a aliança quebrada, restaura, faz um círculo e ora e abençoa todos eles. Libera perdão e peça perdão. Você vai ver o que Deus vai te prosperar, irmão. Sabe por quê? Porque uma família unida é uma família próspera. Família, sabe o que o diabo faz? Quando você casar, mora a 50 quilômetros da sua sogra. É exatamente o que o diabo quer. É exatamente o que o diabo quer. Você fala, pastor, eu tenho que morar dentro da minha sogra? Não, more perto. Mora perto. Você vai ver a unção de prosperidade que Deus vai derramar sobre a tua vida. Irmão, o bispo Rinaldo, ele construiu uma casa, ele construiu um apartamentinho lá, na casa dele, para os sogros. Os sogros moram com ele. A primeira vez que o bispo Rinaldo pegou um dinheiro bom na vida dele, o sogro dele machucou e, não lembro se arrancou, se feriu, se alguma coisa aconteceu com o olho do sogro. Ele pegou todo o dinheiro e investiu na vida do sogro. Aí você fala, que isso, pastor? Você está de brincadeira, investir na vida do sogro, da sogra, tem que mandar esse povo pro inferno, morrer essa desgraça logo. Essa desgraça que gerou a pessoa que você diz mais amar na vida. E quando você desonra ele, você está desonrando a pessoa que você diz amar. Porque pergunta para ela se ela quer ver o pai ou a mãe dela morrer. Assim como você quer ver o seu pai e tua mãe morrer. Se você quer, irmão, eu tenho pena de você. Você tem que restaurar logo o teu coração. Porque se você não consegue honrar as pessoas que te colocaram no mundo, você não consegue honrar mais ninguém. E eu demorei para aprender isso. Eu fui aprender isso há alguns dias atrás. Se eu vou olhar para todos os meus discípulos e vou ver como todos eles tratam os pais. Porque dependendo de como eles tratarem os pais dele, aqui nessa igreja nunca vai ser pastor. Nunca vai ser pastor nessa igreja. Porque se o cara não consegue honrar o pai e a mãe que botou no mundo, independente dos erros do pai, independente dos erros da mãe, você não consegue honrar quem botou no mundo, você acha que vai honrar eu que vou tirar desse mundo para botar no outro? Não vai nunca. É só questão de tempo também apunhalar pelas costas. Então eu já vou me livrar dessa raça rápido. Eu vou ficar só com quem realmente honra pai e mãe. Então você pode ter certeza que antes de um pastor ser ungido nessa igreja, eu vou ligar para o papai e para a mamãe dele. Olá, papai e mamãe, eu quero sentar com só eu, a senhora e o senhor para conversar. E crendo que eu estou te falando, se eu tiver que ir lá em Palmas para fazer isso, eu vou. Sozinho. Sabe por quê? Eu pago, porque eu prefiro pagar uma passagem, um hotel e ficar 2 dias lá, do que colocar um camarada no meu altar para destruir o que eu demorei anos para construir. Vai sair muito mais caro, sim ou não? Concorda ou não? Então eu prefiro pagar. Pastor, mora lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, onde seu pai morar. Se um dia você quiser ser pastor nessa igreja, você pode ter certeza que eu vou sentar para comer com eles. E vou saber quem é você. Você pode me enganar, você pode enganar qualquer um dos seus lugares, mas seu pai e sua mãe você não engana. E quando eu olhar no olho deles, eu vou saber quem é você de verdade. Então, buraco estreito, vai ficar mais embaixo aqui, filhão. Aqui, ó.
Vamos chegar em níveis tão profundos aqui. Você vai conhecer com uma igreja diferente de verdade. Aqui vai chegar de conversa fiada. Ah, pastor, o cara tem dom, é bonitinho, fala bem. O problema é dele, tô nem aí. Eu não preciso de gente boa, bonitinha que fala bem. Eu preciso de gente fiel, verdadeira, sincera. Porque essa é a característica de Emuná: verdade, sinceridade, transparência e humildade. E gente que não é assim, aqui nesse altar, nunca. Então já se prepare, viu, obreiros, discípulos, vocês que estão com a bala na agulha aí, se prepare. Se tiver que consertar, conserta logo. Se tiver que restaurar, restaure logo. Porque eu vou saber. Eu vou saber. Aqui não, qualquer um não bota aqui não. Mas nunca. Então observe. Então, você pode enterrar. Ou melhor, não, pera, ó. Sabe que uma coisa que você pode orar? Quem ensinou isso aqui, ó, ninguém deu valor. Quem ensinou isso aqui, sabe quem foi? O apóstolo Léo. Ensinou isso aqui, ó. Chega na frente de um banco. Na frente do banco. E ordena que aquele tesouro, aquele ouro, aquela prata venha sobre você. Porque os bancos ganham ilicitamente, injustamente. E a Bíblia diz que Deus arranca o dinheiro do injusto, do ímpio, e coloca na mão do justo. Porque eles cobram um valor exacerbado. Eles cobram além. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você fazer isso, você rouba a Deus? Irmão, posso falar de verdade? De verdade, só aqui, pastor e Emuná. Mais ninguém. Já cancelou aí? Pode cancelar. Tchau, queridos. Deus abençoe você da live aí. Agora é só eu e aqui, ó, papo reto. Pastor e discípulos. Rápido. Então presta atenção que eu vou falar para vocês. Ouça. Dentro dessa igreja,